Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. Agora, um Café com Bíblia onde nós vamos percorrer um outro caminho. Fizemos por algumas semanas o livro de Eclesiastes, estaremos agora então caminhando pela primeira epístola do apóstolo João. Então, te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Maravilha, meu irmão e minha irmã, o início desta primeira carta do apóstolo João, ele traz aqui um combinado também com o início do seu evangelho escrito por ele, quando ele anuncia a encarnação do Verbo, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui então ele, da mesma forma, anuncia que o que era desde o princípio, ou seja, aquele que é eterno, aquele que estava no princípio, no início, na criação de todas as coisas, ele tem ouvido do Senhor Jesus, tem ouvido de Deus, tem ouvido de Emanuel, Deus encarnado, Deus que andou entre eles, tem ouvido palavras, tem tocado no corpo de Jesus. Assim, João aqui está iniciando a sua carta, dando testemunho de que ele foi um dos apóstolos que andaram com Jesus. Ele diz aqui, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E ele então vai se utilizar da própria escrita dele, que está registrada lá em João capítulo 1, versículo 14, no Evangelho de João, que ele diz: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João está falando de Jesus, que estava com o Pai, e sua vida foi manifestada aqui, entre nós, e no seu tempo, andando com ele e com todos os outros discípulos. Então aquilo que João viu, João anuncia. Aquilo que João aprendeu do Senhor Jesus, ele está passando para frente, ele está anunciando, é o que ele diz exatamente no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Assim então, João está aqui mantendo uma unidade do corpo, uma unidade da igreja, ao anunciar tudo aquilo que ele viu e aprendeu pessoalmente do Senhor Jesus. Ele está então anunciando o Evangelho, está anunciando o reino de Deus, está anunciando salvação, está anunciando vida eterna. E é o que João, meus irmãos, vai fazer nos próximos versículos, nos próximos parágrafos da sua primeira carta, quando ele então vai trazer vários testes para a nossa fé, vários testes de comunhão da fé, vários testes para uma vida cristã. Portanto, nisso que nós podemos chamar aqui de prólogo, como está descrito aqui no próprio título, que vai do versículo 1 ao 4, nessa breve introdução de João, João está lembrando os seus leitores daquilo que ele escreveu lá no Evangelho e está agora transmitindo para cá, trazendo à memória deles aquilo que ele escreveu lá no seu Evangelho, e está agora dizendo que tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo
que ele viu a presença de Deus na terra, a presença do Senhor Jesus entre eles. Ele então vai agora anunciar através desta breve carta, através dessa sua breve reflexão, que na verdade são 3 cartas, mas reputo que uma das mais importantes é a primeira, porque ela fala da prática da vida cristã, ela fala de ética cristã, ela fala de alguns assuntos pertinentes à nossa vida de fé e prática. Portanto, meu irmão e minha irmã, depois dessa breve introdução, ele vai terminar estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então ele não só é alegre por escrever a sua carta, mas ele também quer que aqueles que estejam lendo, ouvindo a manifestação da sua carta, estejam também alegres por estarem recebendo vida, por estarem recebendo ali a salvação, por estarem recebendo o autêntico e genuíno evangelho daquele que andou com Cristo e presenciou o ministério do Senhor Jesus aqui entre nós. Vamos, portanto, caminhar por esta primeira carta de João e aprender um pouquinho mais desse grande servo do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.